Hoje com a gente, Eduardo Diogo, que é o CFO do Sebrae, falando a respeito de um paralelo entre empresas grandes e empresas de menor porte, mostrando para nós a importância de que toda empresa tenha como foco praticar as mesmas estratégias das grandes empresas. Claro, guardando as suas proporções. Mas o Eduardo Diogo vem aí com muita energia, como é muito comum ao nosso amigo Eduardo, para trazer esse conteúdo. Agora é a hora de recebermos Eduardo Diogo. Tudo bem, Eduardo? Oi, Fredinho, boa noite. Olha aí, pela forma como ele falou comigo, Fredinho, você já sabe que existe uma intimidade aqui, né? Então eu vou chamar de Eduardinho agora, pode ser? Conforme você preferir. Que maravilha. Eduardo, é uma honra receber você aqui nesse espaço digital, dessa plataforma. Como eu já falei para você aqui, a nossa proposta é exatamente poder trazer para um contexto de capacitação, de promoção de crescimento, geração de resultados, pessoas que têm uma mente lucrativa. O nosso sentimento é muito claro, Eduardo. Não tem como haver uma empresa que gere grandes resultados se não houver nela mentes lucrativas. E muitas vezes, no caso da pequena e média, basta que tenha uma, porque normalmente nós temos um líder, um transformador geral da empresa, que é a pessoa do empresário. Então, traga para nós aí, por favor, a sua palavra. O Anderson Rocha já está aqui assistindo também dedicadamente, tá? Para depois interagir com você, ok? Maravilha. Primeiro, muito obrigado a oportunidade. Meu abraço a você, Fredinho, de modo muito especial. Meu abraço ao Anderson e todas as pessoas que estão aqui conosco hoje à noite. A gente aqui é mais a gente trocar algumas ideias, bater um papo. Eu prefiro falar menos e nesse início a gente interagir mais para poder focar efetivamente no que houver, o que vem a ver aí o maior interesse para que a gente possa tentar aprofundar. Mas quando a gente, como você fez essa provocação aqui para a gente poder bater esse papo, eu queria, assim, basicamente, endereçar um binômio, que é o binômio da gestão e da liderança com foco em resultados. Então, como efetivamente a liderança e a gestão organizacional, elas estão intrinsecamente ligadas para que a gente possa ter resultados. Esse é o foco fundamental. E aí a gente, o nosso grande anfitrião aqui, o Fred Pinho, Fredinho, você fez aí uma recapitulação do movimento de jovens empresários lá atrás, 1996, quando você era o presidente da AGE, Fortaleza, depois a Aline, depois eu em 1998. Então, são mais de 2 décadas já passadas, mas ali a gente tinha um foco muito grande na disseminação de valores e de princípios que pudessem nortear a nossa trajetória. E quando a gente fala de resultados, quando a gente pôde, no tempo que eu passei nos Estados Unidos, criar a figura do líder regenerador, na tese de mestrado que eu defendi lá, um dos pontos fundamentais que eu coloquei é o seguinte: o líder, essa liderança, tem que definir com muita clareza os seus valores e os seus princípios, e definidos eles, todo o restante ele tem que flexibilizar, porque senão fica uma liderança inócua, fica uma liderança sem resultado. E qualquer que seja a atividade de um líder ou a atividade organizacional de uma empresa, se ela não for focada nos resultados, se ela não entregar cada vez mais aos seus clientes, se ela não for focada na venda e no cliente, na satisfação, efetivamente é inócuo tudo isso. Porque a liderança e a excelência organizacional, elas se traduzem por pessoas que juntas realizam mais e melhor. A liderança, ela promove o alinhamento e a transformação de energia, a excelência organizacional faz com que essas pessoas juntas realizem mais e melhor, e aqui reside o papel dessa grande união que existe entre esses dois aspectos. Não existe fórmula, não existe receita de bolo, mas eu gostaria de mencionar aqui algumas palavras que, durante o tempo que eu fiz o mestrado na Universidade de Georgetown, lá nos Estados Unidos, em Washington, eram 3 palavras que efetivamente fez com que a gente refletisse, porque elas tinham um componente de maior amplitude universal. Porque os estudos que a Georgetown efetivamente fazia e faz, identificava que cada cultura valoriza mais um aspecto, cada país ali, um determinado predicado vai ter uma maior valorização, vai impactar mais no resultado, que a gente vai bater muito nessa tecla, mas existiam apenas 2 predicados que eram e que são considerados em todos os estudos dela
todas as partes do mundo, que são predicados universais. Um deles chama-se decisiveness, que é uma palavra em inglês, só para que a gente possa se familiarizar com efetivamente essa nomenclatura que é utilizada, mas ela significa a capacidade de decidir. Basicamente, é a capacidade de se decidir. Isso é fundamental. E a capacidade de decidir não significa, e eu queria fazer essa ressalva de um modo muito enfático, não significa necessariamente você decidir as coisas de imediato, não. Não. Muitas vezes o tempo correto não é o tempo da gente decidir, chegou, bum, decide, não. E às vezes a gente tem que analisar uma série de outros fatores, porque é melhor deixar aspectos outros se ajustarem antes do líder maior de uma organização via efetiva. E independe do tamanho da organização, pode ser uma micro e pequena, pode ser uma média, uma grande empresa, mas esse predicado e a lógica de avaliar o momento oportuno para ele intervir, tomar a decisão, que não pode ser nem procrastinada, nem antecipada. Então, eu queria muito que a gente ficasse em mente com esse atributo, como eu falei, considerado universal, que é a capacidade de decidir. Em inglês, chama-se decisiveness. Um outro predicado, que também é o único entre esses dois, considerado universal, é uma palavra em inglês que chama-se trustworthiness, que é nada mais, nada menos do que essa credibilidade que efetivamente um líder de uma empresa, um líder de uma organização, um executivo, ele dispõe. Isso é algo que é valorizado em todas as culturas do mundo, certo? É um predicado considerado universal. E aí, eu queria agregar uma terceira palavra, que quando a Georgetown fez esse mesmo estudo, ela identificou todos os campos de atuação e ela fez um cruzamento sobre os atributos que as pessoas tinham, independentemente do campo de atuação, as pessoas que eram pessoas exitosas nos seus trabalhos. Existia uma única palavra que ela encontrava em todas as pessoas, independentemente, como eu falei, do setor de atuação. E essa palavra em inglês chama-se struggle, que é exatamente essa capacidade que a pessoa tem de colocar tudo de si para buscar efetivamente um determinado resultado. É esse esforço, essa dedicação, é esse comprometimento, é tudo isso junto. E aí, quando eu escuto essa palavra novamente, e me fazendo referência a esse estudo da Georgetown, tem uma coisa que eu não consigo entender. Às vezes a gente é interessante a gente buscar as informações na origem, seja qual for a informação que a gente tiver buscando, tiver estudando. Eu vou dar um conselho básico, conselho, se fosse bom a gente venderia, mas, enfim, só uma percepção pessoal. Tentem buscar a informação na origem, quando efetivamente vocês estiverem conversando e tentando aprofundar em um determinado tema. Por que eu estou falando isso? Me causa um espanto gigante, e aí eu estou aproveitando que eu falei de struggle, porque a cultura do trabalho, né, a valorização do trabalho, que foi inclusive mencionada aqui essa importância no nosso início, entre você, Fredinho, e o Anderson, essa cultura da dedicação ao trabalho, que nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, produz 25% da riqueza mundial, ela é muito disseminada. Aqui no nosso país, ela precisa ser ainda mais disseminada. E quando no dia 13 de maio de 1940, Winston Churchill fez um belíssimo discurso no Parlamento Britânico, ali no início, né, da guerra, e ele veio com a famosíssima frase, que era a frase de que ele tinha apenas 3 coisas para poder efetivamente dar ao país, que era o sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, a gente escutou isso falar a vida inteira. Contudo, não foi só isso que ele disse. Churchill, naquele discurso, ele falou 4 coisas. Ele falou a primeira coisa que ele tinha que entregar, que dar ao país, era toil, T-O-I-L, que significa em inglês trabalho duro. Engraçado que nós não fomos ensinados isso. Alguém resolveu suprimir o toil que o Winston Churchill tanto ali enfatizou naquele discurso. Eram 4 coisas. Então, é apenas uma reflexão que eu queria colocar aqui para todos,
para que a gente possa efetivamente ter essa valorização do trabalho e buscar informações na origem, porque às vezes alguma pessoa deixa de passar uma informação mais precisa. Bom, mas colocado isso, a gente está no âmbito, no Sebrae Nacional, e eu aproveito a oportunidade para poder dividir, porque eu entendo que tem a ver com essa parte de gestão que a gente tá conversando aqui. A gente está numa estratégia que a gente considera que a gente tem que colocar cada vez mais o Sebrae em rede. O Sebrae são 28 Sebrais no Brasil inteiro, o Sebrae Nacional e os 27 Sebrais estaduais. Então, existe uma rede dentro do Sebrae de mais de 30 mil pessoas no Brasil inteiro. Essas pessoas atuam de diferentes nomenclaturas dentro do sistema Sebrae, desde colaboradores diretos, 7 mil, 8 mil consultores, agentes locais de inovação e por aí vai. Nosso grande objetivo é colocar o Sebrae em rede. Primeira coisa, focado, obviamente, na otimização de todos os processos e com foco no resultado, que eu falei que a gente ia falar bastante. Para poder a gente trabalhar com mais precisão, com mais assertividade, para entregar o Sebrae que o Brasil precisa. Porque nós somos uma instituição que tem 14,3 milhões de público-alvo no Brasil, que são os MEIs, os micro e pequenos empresários, mas a gente atua via esses 14,13 milhões, mas para os 210 milhões de brasileiros. Então, esse é um outro aspecto que eu queria que a gente tivesse em mente, que é essa questão do nível de consciência, o nível de consciência da atividade empresarial que cada um de vocês, que cada um de nós desempenha, a gente sempre poder pensar grande, ter um nível de consciência o mais elevado possível, considerando todos os aspectos que possam efetivamente colaborar e impactar a nossa atividade empresarial. Dentro disso, eu criei uma siglazinha que é o AMAR, A-M-A-R. O que é efetivamente o AMAR? A gente sabe da importância que a cultura de uma organização tem para o desempenho dela. E quando a gente fala, no caso do Sebrae, e obviamente cada um dos senhores, das senhoras e vocês, cada um de vocês conhecem muito bem a empresa de vocês, o Sebrae é uma instituição de 48 anos de idade, vai fazer no ano de 2022, no dia 5 de julho, vai celebrar meio século de existência. E, obviamente, tem uma cultura que ela deve ser aperfeiçoada, porque muitos aspectos que foram acumulados ao longo do ano na cultura de uma instituição, por exemplo, como o Sebrae, são aspectos que não são mais os ideais para serem disseminados dentro das organizações modernas. A gente tem, dentro desse aspecto, o principal, e aí eu já vou voltar ao AMAR, o que é que significa o A, o M, o A e o R do AMAR, mas a lógica dentro do Sebrae, que a gente quer cada vez mais fazer com que todos os colaboradores estejam com isso dentro deles, é o seguinte, que a maneira melhor que você tem de medir o resultado de uma organização é medir o resultado do público-alvo ao qual ela se destina. O propósito do Sebrae, como eu falei, é cuidar desses 14,3 milhões, mais para servir ao Brasil. Mas o desempenho desses 14,3 milhões é a nossa métrica. Porque se nós não estivermos impactando esse público-alvo nosso direto, que é o propósito da existência do Sebrae, se nós não estivermos impactando de modo determinante, não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Então, essa é uma métrica muito clara para a gente. Por isso que, desde o início, a gente começou a falar, o Sebrae faz 10 milhões de atendimento por ano, faz 11 milhões de atendimento, e aí a gente brinca, e eu brinco de modo muito sério, dizendo o seguinte, vamos sair de atendimento e vamos passar para impactamento. O que interessa é impactamento. E aí cabe a todos vocês, e aí eu faço aqui um apelo geral, cobrem cada vez mais do sistema Sebrae, cobrem da gente em todas as interfaces que vocês tiverem, o Sebrae em todos os quase 2 mil pontos de atendimento que tem no Brasil inteiro. Vão lá, cobrem, peçam ajuda, porque a gente existe para servir todos aqueles que empreendem no Brasil, obviamente com foco naqueles que faturam até 4,8 milhões de reais. Mas eu quero falar sobre o AMAR, que eu mencionei. Então, a cultura do AMAR é em aperfeiçoamento à cultura que existe hoje dentro da organização Sistema Sebrae,
que a gente tem a obrigação de potencializar tudo que tem de bom e jogar fora aquilo que não tem de bom, e isso aí é uma métrica que a gente tem que usar direto, na minha percepção. Vocês, obviamente, são familiarizados com aquela famosa frase do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe. Né? Eu penso exatamente o oposto. Eu penso que time que está ganhando, nós temos a obrigação de mexer, de aperfeiçoar constantemente para que ele possa continuar ganhando e aperfeiçoando, obviamente, o seu desempenho. Mas a cultura do amar, o primeiro A é de alegria, porque a ludicidade, o lúdico, em ambientes que é o ambiente que a gente atua no mundo corporativo, de novo, independentemente do porte da empresa, essa cultura do lúdico ela é absolutamente fundamental para a gente diminuir as resistências que a gente tem em ambientes de alta complexidade e incerteza, que é a nossa vida em geral. Alta complexidade, incerteza plena, só existem duas certezas, a incerteza e a nossa finitude. Então, a gente sabe que tudo vai continuar mudando. E o lúdico, a alegria, tá certo? A brincadeira na hora certa, certo? Ela ajuda muito a quebrar essas resistências e nos colocarmos mais abertos para que a gente possa ter uma melhoria no nosso desempenho. Então, primeiro A, de alegria. O M, meritocracia. A gestão pública como um todo, e aí eu estou colocando aqui dentro, obviamente, o sistema Sebrae não é uma gestão pública clássica. Eu já tive a oportunidade de ficar 4 anos na administração pública indireta, quando eu era diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado. Depois eu fiquei 4 anos na administração pública direta, quando eu era secretário do Planejamento e Gestão Estadual. E agora eu estou tendo a oportunidade de participar de uma outra modalidade, mas também dentro desse grande arcabouço, eu diria, do setor público, que é o Serviço Social Autônomo, que é o Sistema S. Então, o Sebrae é uma das organizações do Sistema S. Então, o nosso foco em meritocracia tem efetivamente que ser disseminado cada vez mais. É fundamental o mérito ser um valor, um atributo, e ele ser de fato valorizado. O segundo A, primeiro A, alegria, depois a meritocracia, e o segundo A é austeridade. Porque quando a gente trabalha com dinheiro, principalmente com dinheiro público, aí a gente tem que ter esse nível de austeridade maior ainda. Mas isso também serve para a iniciativa privada, porque eu me lembro, organizações, e a gente sabe, organizações enormes deixaram de existir, porque meio que o caixa da empresa e o caixa do dono da empresa, eles eram ali meio que uma coisa só. Isso não pode. Isso é um outro valor que você, empreendedor, tem que ter. Tem que separar o caixa da empresa do caixa do empreendedor, da empreendedora, dos donos da empresa. São coisas diferentes. A gente tem que ter, então, também essa austeridade, nesse sentido de entender essa diferença, na atividade privada também. Isso é muito importante. E aí me lembra, Anderson, meu caro Fredinho, me lembra Milton Friedman. Milton Friedman ganhou o Prêmio Nobel, economista americano, ganhou o Prêmio Nobel em 1976, nos deixou em 2006, e ele dizia que existem basicamente 4 maneiras que a gente tem de gastar dinheiro na vida. É quando a gente gasta o dinheiro nosso com nós mesmos, aí nós somos extremamente rígidos, tanto no valor como na qualidade do serviço que está sendo prestado. Tem uma outra maneira quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros. Aí, quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros, a gente só se preocupa mais com o custo. A qualidade da entrega, a gente tem uma tendência de não se importar muito com ela, não. A terceira maneira é quando a gente gasta dinheiro dos outros com nós mesmos. Aí, quando a gente gasta dinheiro dos outros com nós mesmos, a gente quer uma qualidade lá em cima. Já o custo é algo que, segundo a tese de Milton Friedman, e a realidade muitas vezes nos mostra, né? Não fica muito na atenção. E gastar dinheiro dos outros com os outros. Quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, que basicamente esses 3 setores que eu falei, tanto serviço social autônomo, como a administração pública direta, como a administração pública indireta, é o caso, ou seja, gastar dinheiro alheio, dinheiro dos outros,
dinheiro público com os outros, dependendo do público-alvo. No caso do Sebrae, são os 14,3 milhões. Né? No caso de um governo estadual, é, obviamente, prestar o melhor serviço, a melhor qualidade de vida para a população. Então, existe uma tendência, segundo a tese de Milton Friedman, que quando se gasta dinheiro dos outros com os outros, o gestor ele nem tem preocupação com relação ao custo, nem o gestor tem preocupação com relação à qualidade. Então, cabe cada vez mais a esses gestores da modernidade, os gestores que hoje estão participando desse Brasil, que é um Brasil diferente, demonstrar que, pelo menos nessa vertente, Milton Friedman estava errado, ou pelo menos não estava 100% certo. Demonstrar a austeridade ao se gastar um dinheiro que não nos pertence, que pertence à coletividade, com o público-alvo, com a coletividade que aquela instituição efetivamente tem a obrigação de cuidar. E o final, no amar, o R, que vem de o A de alegria, o M de meritocracia, o A de austeridade, e o R é a palavra que eu falei do início e que já falei várias vezes de novo, que é o resultados. O resultado, qualquer que seja a organização, tem que ser com foco no resultado, senão tudo fica estéril. E aí, na questão do resultado, me traz, Fredinho, aqui uma outra palavra, e eu tive uma alegria nos 3 anos e meio que eu morei em Washington, uma das palestras, talvez a mais interessante, enfim, talvez o evento mais interessante, foi um evento que eu fui participar em LA, em Los Angeles. E Jeff Bezos foi um dos palestrantes nesse evento. E o Jeff Bezos ele fala uma coisa que me parece assim absolutamente pertinente. Existe uma expressão em inglês que chama-se long-term thinking. É o planejamento de longo prazo, mas para além do planejamento é o pensar a longo prazo, certo? Então o Bezos chega e ele fala o seguinte: olha, eu só me tornei o cara mais rico do mundo. E aí eu vou fazer um parênteses que é muito bom quando ele fala, o pessoal reclama, você é um cara de 160 bilhões de dólares, sei lá, já deve ser mais, mas cresce tanto, o modelo de negócio dele é um business model tão maravilhoso que vai crescendo o tempo inteiro, sem parar, mas ele fala, você é um cara de 160 bilhões de dólares, e ele fala, tudo bem, eu sou um cara de 160 bilhões de dólares. A pessoa pergunta, é justo? Olha, a Amazon vale mais de 1 trilhão, então eu gerei 840 bilhões de dólares para outrem, né? Então, é muito importante isso. E aí, voltando, fechando parênteses, ele fala o seguinte, olha, a Amazon só existe, e eu só pude criar a Amazon porque pessoas vieram antes de mim e criaram desde a coisa básica, como a FedEx, o UPS, que ele utilizava demais, e criaram todo o sistema de internet. Então, ele não teria condição, durante o tempo que ele criou a Amazon, de ter criado toda essa infraestrutura, tanto física como virtual, digital, para que ele viesse com essa ideia, com esse modelo de negócios que se tornou a Amazon e fez dele o cara mais rico do mundo. Então, quando eu falo aqui do long-term thinking, eu estou querendo dizer o seguinte, o Bezos, e aí eu vou voltar para uma realidade mais clara nossa, o Bezos é um cara que hoje, ele diz o seguinte, eu ganho dinheiro na Amazon para gastar na Blue Origin, que é a empresa dele, que é a empresa que ele está tentando construir uma infraestrutura no espaço para que venham outros Bezos nos próximos 30, 50, 100, 200 anos e possa utilizar a infraestrutura que ele está tentando criar no espaço, assim como ele utilizou a estrutura física e digital feita aqui no nosso querido planeta. Então, quando eu falo de long-term thinking, é o seguinte, você vai para essa ponta aqui do Bezos, mas para a gente é o seguinte, se a gente colocar um prazo que seja um prazo que não seja razoável para que a gente possa atingir, para resolver os problemas que a gente tem, empresariais, e aí pessoais também, a gente vai criar uma decepção e a gente vai se achar impotente ou incompetente porque a gente não conseguiu resolver num prazo razoável. Vamos supor que a gente queira aqui acabar com a fome no mundo em 1 ano. Será que a gente consegue?
ou vamos tentar a humanidade acabar com a fome do mundo em 5 anos. Será que é mais razoável? Eu queria só dizer isso para vocês, no meu entender, do ponto de vista gerencial, a gente tem que sempre separar quais são os assuntos que a gente vai entender que vai resolver em 5 meses, em 6 meses, ou aquilo que a gente vai precisar de 5 anos para fazer. E saber que o caminho vai sempre se fazendo ao caminhar, né? A gente traça um norte e a gente vai ali aberto para cada passo que a gente dá, que a gente vislumbra uma nova realidade, tá certo? Agrega novos conhecimentos que a gente vai ter que estar o tempo inteiro reprogramando esse caminhar. Isso é absolutamente fundamental, porque senão a diferença entre consistência, né, e coerência. É melhor a gente ser uma metamorfose ambulante, né, do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Isso aí é um fato absolutamente, no meu entender, fundamental para qualquer trajeto. E aí a gente, diante disso tudo, eu queria destacar a questão dos dados, Fredinho, partindo aqui para o encerramento, das decisões. Óbvio que a intuição, muitas vezes, ela vai ser importante. E aí é o fundamental do coração humano, a intuição. O cara está ali, às vezes a gente nem sabe explicar porque é que a gente está acreditando nisso, mas algo está dizendo dentro da gente que a gente deve ir aqui nesse rumo. Então, isso é uma coisa que nós nunca podemos perder, porque o ser humano jamais pode deixar de ser humano. E intuições como essas que a gente está falando, que a gente não consegue explicar a lógica racional, ela vai ser uma coisa que vai ser cada vez mais um dos aspectos exclusivos mesmo do ser humano. É difícil a máquina poder ter, porque a máquina vai ter informações. Mas as organizações devem ser, sim, organizações, e as decisões empresariais devem ser, sim, baseadas em dados, baseadas em informação, como se chama em inglês, data-driven organização, né? Focado em cliente, queria bater nessa tecla novamente, focado em cliente. E aí, Fredinho, encerrando aqui, quando eu falo de data-driven, me lembra o primeiro vice-presidente americano, John Adams. Ele foi o primeiro vice-presidente e foi o segundo presidente americano. Ele dizia o seguinte: fatos são coisas realmente teimosas. E por maiores que sejam os nossos desejos, os desígnios de nossas paixões, nada é capaz de alterar efetivamente ali a concretude do fato. Então, com foco no fato, na realidade e nas informações que a gente deve conduzir as nossas atividades empresariais, eu encerro aqui essa participação inicial, ficando aí ao seu dispor, tá certo? Para que a gente possa trocar ideias aí da maneira que se avaliar que seja oportuno. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Ok, Eduardo. Olha, que alegria poder receber você aqui, que alegria poder novamente estar no momento de empresarial com você, debatendo, te ouvindo. Bom, o Eduardo recentemente teve uma experiência, passou pelo menos 4, 5 anos nos Estados Unidos. É hoje uma das maiores autoridades. Opa! E é uma das maiores autoridades que existem hoje no Brasil sobre a democracia americana, porque tudo que ele faz desse jeito que vocês viram aí. Ele faz bem feito. E que alegria ver você trazer o Amar para a gente, porque nós acreditamos muito em alegria, em meritocracia, austeridade e resultados, Eduardo, que hoje é o motivo de existir desse evento. Eu quero dizer, Eduardo, que nós estamos aqui fazendo o lançamento de uma mentoria cujo foco específico é a geração de resultados, porque ela se chama Lucrativamente Prime. Nós acreditamos que dentro de todas as empresas tem que haver mentes lucrativas para gerar resultados. E quando você citou de Milton Friedman até Raul Seixas, né, você trouxe aí, desde a meritocracia, você trouxe também a alegria, né, da cultura brasileira, e aí é uma honra poder falar sobre isso aí com você. Eu gostaria agora que o nosso amigo Anderson Rocha pudesse ter aqui a primazia de fazer a primeira pergunta para o nosso amigo Eduardo Diogo. Eduardo, boa tarde, boa noite já. Muito importante ouvir você falando aí. Seus pontos de vista são interessantes. Conseguimos receber a tua atuação no Sebrae. Estou muito feliz de
educação, principalmente nesse momento que o nosso país está enfrentando essas dificuldades aí junto da pandemia, e todos nós sabemos que as pequenas, médias e empresas individuais são as mais afetadas por falta de caixa, por falta de conhecimento, por falta de uma série de coisas que nós que já alcançamos um outro nível empresarial, tivemos a possibilidade de ter conhecimento, tanto a questão acadêmica, no que diz respeito também ao conhecimento da vida. Mas o que eu queria te perguntar é que, às vezes, eu tenho um pensamento que eu penso assim, os pequenos micros e os meios que começam as atividades, às vezes me vem na cabeça que a gente precisaria ter com eles como se fosse uma prova para a carteira de motorista, ou para tirar o AD, ou coisa do gênero. Esses empresários, micros, pequenos empresários, que muitas vezes começam suas atividades, até por uma necessidade, porque perderam o emprego, não porque tinham um desejo, uma vontade, ou coisa parecida, não, mas porque muitas vezes a necessidade foi mãe da criatividade e ele teve que empreender sozinho e acabou desenvolvendo uma atividade individual. Hoje eu percebo que, no final de tudo, o conhecimento é o que falta para que o amar, como você colocou, ele seja interiorizado entre os empresários que iniciam suas atividades. As pessoas, muitas vezes, elas não se aconselham em livros, nem se aconselham em resultados. Eles se aconselham nos vizinhos, nos pais, nos amigos, e muitas vezes isso é um conceito com aquela velha opinião, né, que você falou do Raul Seixas. Então, a pergunta é, como é que a gente tem condições de chegar mais próximo deles, levando esse conhecimento necessário, básico e mínimo, para que eles possam ter alegria, ter meritocracia, trabalhar o caixa com austeridade e buscar o resultado tão almejado por nós, empresários? Como é que você enxerga que é possível a gente romper a barreira da falta do conhecimento, a barreira de não termos a educação tão desejada do nosso país, né? O fato da gente, muitas vezes, ter empreendedores que não sabem nem fazer conta, né? Como é que você enxerga que é possível o Sebrae ou qualquer outra iniciativa chegar na ponta? Essa é a minha pergunta. Primeiro, agradecer a você a oportunidade da pergunta e dizer para você o seguinte. Você mencionou a questão do vizinho e me permita, por gentileza, como eu apesar de eu ser bacharel em Direito, mas eu sempre gostei muito, obviamente o direito pertence à área de humanidades, mas do ponto assim do comportamento nosso enquanto pessoa. Eu tive a oportunidade de estudar com o pessoal, o grupo lá de Minas Gerais, que se chamava CIDIAPA, que é Serviço de Informação e Desenvolvimento em Antropologia e Psicologia Aplicada. Então, é um assunto que eu gosto, essa questão, por isso que eu sempre trago essa questão do líder, da pessoa. E aí, me permita, você falou de vizinho, e eu queria dizer para todo mundo que está escutando a gente tem um velho ditado, né, que o gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso, mas não se comparem na vida com os vizinhos, não. Se comparem com a maneira com que você estava há 6 meses atrás, se compare com a maneira com que você estava há 1 ano atrás, se compare, acima de tudo, com o seu norte. Entre rumo e velocidade, fiquem com o rumo. E aí, vocês vão dando a velocidade na atividade de vocês, mas se o rumo estiver errado, né, você vai estar chegando mais perto de um abismo. Então, é importantíssimo fazer uma mesclagem dos dois. E aí, Anderson, essa questão que você menciona com muita propriedade, de toda a parte de crédito, todos os outros assuntos que a gente está debatendo muito dentro do Sebrae, para mim o mais forte e a nossa maior obrigação, no meu humilde entender, é promover o que eu estou chamando da inclusão intelectual e comportamental do nosso público-alvo. E aí o Sebrae tem, obviamente, uma gama de iniciativas que a gente, inclusive, tem procurado dar um pouco mais de foco a elas, porque às vezes são centenas e a gente perde um pouco o foco. E a inclusão intelectual e comportamental, ela tem primeiro o aspecto mesmo do aprendizado, né? A gente aprender efetivamente a estar sempre aprendendo e agregar os novos conhecimentos,
né? E aí me lembro de Einstein dizendo que a imaginação é infinitamente mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento, por maior que a gente tem, ele é sempre limitado, e a imaginação, a criatividade, quem está agregando sou eu, é ilimitada, mas Einstein dizia isso comparando imaginação com conhecimento. Então, e aí o brasileiro faz isso muito bem, principalmente quando você mencionou também a questão do empreender pela necessidade ou pela oportunidade. A gente sabe que a gente é mais movido pela necessidade, mas aí se soma, né, toda a criatividade, a imaginação. Então, a gente tem sim que fazer essa inclusão intelectual e comportamental. E eu distingo o intelectual do comportamental, porque uma coisa é a gente ter um conhecimento, e aí eu tenho uma informação, aí é a diferença do conhecimento. Porque se eu tenho uma informação e eu não mudo a minha postura diante de uma nova informação que eu tenho, aí eu não estou gerando conhecimento. Então, tem que ser uma mudança, uma inclusão intelectual e comportamental, porque o comportamento tem que ser diferente. E aí também as pessoas e o nosso empreendedor, por mais duro que venha a ser, vai ter sim que praticar um ato que é muito duro na vida da gente, que é um ato de desapego, porque, infelizmente, muitos dos negócios, e hoje esqueçam plano de negócio, foque no modelo de negócios, foca no modelo de negócio, e muitos dos modelos de negócios que foram concebidos há um ano atrás, ontem, eles já não existem mais. Hoje, quando a gente vai fazer planejamento, como eu falei, eu tive a alegria de ficar 4 anos como secretário de planejamento e gestão, mas a gente está fazendo, quando a gente ia fazer do Estado, naquela época, a gente sabia que ao longo do ano a gente ia fazer 1 milhão de decretos de suplementação. Por quê? Porque a dinâmica do ano mudava tudo. Quem era que poderia imaginar que a gente ia chegar agora aqui? Quem era que tinha uma bola de cristal em janeiro desse ano para imaginar que o nosso outubro ia ser como a gente está tendo agora? Então, do mesmo jeito, vai ser para o ano que vem. Então, o importante é a gente estar desapegando, fazendo um processo cada vez mais intenso, que eu chamo um processo de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem reconstrutiva. É o tempo todo. Agora eu vou entregar mais ainda a minha idade. Quando eu estudava na escola, a gente aprendeu que a menor partícula da matéria era o átomo. E depois foi se mostrado que não era. Então, tem que ser assim, tem que ser uma inclusão intelectual, uma inclusão comportamental, um desapego, certo? Sem qualquer compromisso com o erro do passado e totalmente focado com o acerto futuro e com a dinâmica que a gente se depara todo dia, com foco no cliente, com foco em resultado. Maravilha, Eduardo. E você citando aqui, né? Você colocou aí o Einstein a respeito da importância da imaginação. E na sua fala, na sua primeira fala, você falou sobre a importância da decisão qualificada. Nós, empresários, temos que começar a ter a clareza de quais são os indicadores de desempenho que nós temos que ter com as nossas empresas. Sair do senso de dono, né, de propriedade, e passarmos a ter um senso de utilidade para nossas empresas. Até mesmo porque, em empresas maiores, não obrigatoriamente o fato de ser dono fará de mim um executivo. As grandes contratam executivos quando o dono não está afim ou sabe que alguém pode fazer melhor do que ele. E aí eu queria agora te perguntar, Eduardo, sobre a importância do empresário de menor porte, né? Aliás, do empresário que está à frente de uma empresa de menor porte. Porque não existe menor empresário, não existe meio empresário, existe empresário. Que esse cidadão, que esse agente do empreendedorismo, ele foque e acredite que ele pode ter na sua empresa práticas que são compatíveis com uma das grandes empresas. Claro, vai guardar as proporções, mas, por exemplo, uma empresa de menor porte não pode ter um conselho de administração, como as grandes têm. Mas uma empresa de menor porte pode ter uma mentoria, ela pode ter consultorias, assessorias que entreguem para ela essa visão externa e que ajudem esse empresário a decidir melhor. Então, eu te pergunto, Eduardo, nas suas experiências que são internacionais, também como secretário de Planejamento do Estado do Ceará por 4 anos, que esteve no Banco Mundial, quais são essas práticas que os empresários que estão à frente de empresas de menor porte devem se basear completamente naquilo que as grandes fazem? Porque as grandes fazem e chegaram aí porque são grandes. Mas o empresário, ela começou isso lá atrás. Ela começou essa prática, essas boas práticas de gestão lá atrás. E o empresário muitas vezes espera ser grande para poder conseguir entregar algo melhor.
faz um paralelo entre esse grande e pequeno aí, no sentido de que todo mundo acessa hoje a informação para transformar em conhecimento e pode fazer com que a sua empresa, mesmo menor, possa ter as mesmas práticas das grandes. Fredinho, é tão de relevo isso que você está falando, e aí eu vou pedir perdão, porque eu vou usar uma expressão que é chula, mas ela é popular. Aquela história do pau que nasce torto, morre torto, é o seguinte: o pau que nasce torto não necessariamente vai morrer torto. A gente tem que entender que, mesmo que vocês, empresários, hoje, estejam numa organização que vocês tenham a percepção que ela tem muito o que ser melhorado, aí já começa a parte boa da história. Vocês sempre vão poder fazer os aperfeiçoamentos. Nunca é tarde demais. Qualquer dia em cima da terra é momento para a gente fazer uma correção de rumo, o aperfeiçoamento na nossa gestão empresarial e na gestão das nossas vidas. Você mencionou indicadores, certo? Os indicadores são ferramentas gerenciais, obviamente de extremo relevo, tá certo? Tanto para grandes como para pequenas empresas. O indicador, ele, como o nome está dizendo, ele nos indica, tem a ver com o rumo que eu estava falando para vocês um pouco mais atrás. E é fundamental a gente fazer o monitoramento desses indicadores, para que a gente possa fazer a correção a cada passo, fazer essa correção de rumo. Todo foco tem que ser em pensar grande, pensar no modelo de negócio que possa ser expandido, porque mesmo que você tenha uma atividade empresarial que ela seja, neste momento, uma atividade empresarial pequena, certo? Você vai querer crescer. Você tem, efetivamente, ali que definir a sua estratégia de atuação. Eu mencionei da Amazon. A Amazon, durante a vida dela inteira, ela definiu o seguinte, que ela queria crescer. Não queria necessariamente ter lucro ou dividir qualquer dividendo. O foco era crescer. Então, vocês têm que definir qual vai ser o foco do modelo de vocês, de modo muito claro, tá certo? Esses indicadores indicarem o caminho, promoverem o monitoramento, tentar agregar uma palavra que, infelizmente, a nossa atuação empresarial no Brasil ainda está muito longe de ter essa palavra que eu vou mencionar agora num alto nível de escala mundial, que é a produtividade. A gente já tem um ambiente de negócio no Brasil que não tem nada a ver com você empreendedor, com você empreendedora. A gente já tem um ambiente de negócios que você tem que empreender que já não é favorável, certo? Então, ou seja, já cai a nossa produtividade, vamos dizer assim, da porteira para fora, né? A gente tem hoje em torno de 24% da produtividade de uma empresa americana. Vocês podem imaginar o que é isso para impactar numa organização? Enquanto um trabalhador americano leva 1 hora, em números redondos, para poder desempenhar uma determinada tarefa, nós levamos 4. É uma coisa que é impressionante isso. Então, assim, como da porteira para fora, vocês, empreendedores, vão ter um raio de atuação diminuto, né? Aí é a obrigação do setor público prover esse melhor ambiente de todos os aspectos, tá certo? Vocês têm que olhar da porteira para dentro da empresa de vocês. E aí é que vai aquela criatividade, aquela imaginação, porque eu vou dizer uma coisa, você imaginar só um fato desse, só um dado desse, nós temos 24% da produtividade da empresa americana, e para a gente poder concorrer, e tem empresas que vão aí para fora, tá certo? E que concorre com outras empresas com um ambiente de negócio muito melhor, a gente vê o quanto o empreendedor brasileiro ele é absolutamente sagaz, ele é criativo, ele usa da imaginação, tá certo? Apesar de todas as dificuldades que muitas vezes o próprio setor público impõe à atividade empreendedora dos heróis e heroínas que movem a economia, coloca capital, coloca seu tempo, sua dedicação para gerar emprego, para agregar renda para a sociedade, para gerar valor novo para a sociedade. Então, a atividade empreendedora é belíssima. E aí, Fredinho, me permita, em 10 segundos, só dizer que, do mesmo jeito que existe um sistema
tá certo? De cuidar do consumidor em âmbito nacional, o Ministério da Economia hoje está debatendo e vai criar um sistema de apoio e defesa do empreendedor brasileiro. Isso é uma ideia, no meu humilde entender, espetacular. O assunto está sendo liderado pelo secretário especial da CPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, o secretário especial Carlos da Costa. O Carlos está liderando essa iniciativa. Então, vai haver um sistema, tá certo? Assim como existe de proteção do consumidor, de proteção do empreendedor e da empreendedora brasileira. Maravilha, Eduardo. Olha, nós temos um compromisso aqui com relação ao horário, tanto ao prosseguimento da nossa programação de hoje, como também você, a sua assessoria já me informou, ainda tem compromissos oficiais na sua agenda a partir de agora. Então, Eduardo, antes de passar para você a palavra aqui, para que você possa fazer aí o seu arremate, a sua saudação final, né? Já que nós estamos aqui encerrando a sua participação, que foi brilhante, que poderia, olha, para assistir com caneta e papel, gente. Quem já está com caneta e papel pode registrar conceitos, informações muito relevantes para o mundo dos negócios, que é o compromisso do Lucrativamente. E quem não estiver com caneta e papel ainda, é bom pegar, porque ainda teremos mais à frente, né, o Lucas Moraes, que é o nosso presidente da Olivia, CEO de uma startup que tem aí um conceito completamente novo de gestão financeira pessoal, sócio do Guilherme Benquimol, sócio da XP e que é um acionista do Grupo Votorantim. Teremos também aqui ainda Luiz Sérgio Vieira, que é o presidente da Ernest Young, e teremos também, mais à frente, um debate com o Renan, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, um cara que está, voando aí com relação a resultados. Mas, nesse momento, eu quero agradecer a você, Anderson, por ter estado conosco. Fale aí as suas palavras de encerramento junto ao nosso público, da sua participação. Amanhã estaremos juntos de novo. E, em seguida, nós passamos a palavra para o Eduardo. Queria muito agradecer a você, Fred, essa oportunidade. Queria parabenizar o Eduardo por essas palavras brilhantes, uma visão muito positiva e, mais do que tudo, uma visão mundial acerca de como é possível hoje, à frente do Sebrae, trazer tecnologia e informação, trazer aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia nas empresas que hoje a gente participa, colocando isso à disposição do pequeno e médio empreendedor brasileiro. Eu acho que isso é fundamental. Eu sou da opinião que isso é uma mudança de mentalidade, é uma forma da gente enxergar a maneira de empreender de maneira diferente. E quando isso chegar na nossa ponta, quando o nosso empreendedor puder ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, eu tenho certeza que esses 24% aí vão subir para 80%. Entendeu? Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e pelas palavras aí do Eduardo. Muito obrigado, Fred. Foi um grande prazer para mim. Maravilha. Com você, Eduardo. Fredinho, meu abraço especial a você, tá certo? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo conjunto de todo o seu trabalho. Certo? Tem sido um trabalho que tem agregado muito para a atividade empreendedora e isso é muito importante. A gente tem que valorizar cada vez mais iniciativas como a sua. Então, parabéns a você por todo o trabalho. Anderson, um abraço para você, alegria também estar aqui com você nesse momento. Eu quero dar um abraço também aí à turma que vai suceder a gente aqui agora, nomes maravilhosos, aí o Lucas, o Renan, o Marcelo. Transmita, por favor, Fredinho, para o meu querido amigo Luiz Sérgio Vieira. Tive com ele sábado, tive com o Luiz sábado durante várias horas, falamos que iríamos estar aqui juntos, um cara absolutamente fenomenal, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, profissional de excelência, tá certo? E que um cara como saiu aí, né, das trincheiras nossas do Ceará e hoje presidente da Ernest Young aqui no Brasil, CEO da Ernest Young. Então, é um cara que eu tenho certeza que vai fazer uma belíssima participação. E eu encerro aqui a nossa, queria deixar uma palavra só de reflexão para todos nós, certo? Legado. Ou seja, o que é efetivamente, o que é que nós estamos fazendo, o que é que você está fazendo na sua atividade empresarial, pessoal, que a gente possa agregar um valor para a sociedade. O que é que a gente está fazendo para que a gente possa ter uma próxima geração que ela seja uma geração que possa ser beneficiada
por uma qualidade de vida maior. Falar de legado é falar do número de pessoas que a gente impacta. Falar de legado é falar do número de corações que efetivamente a gente toca. Então, eu queria que a gente ficasse com a palavra de legado para nos ajudar, nos guiar todo dia na nossa atividade cotidiana, certo? Com foco no que é que a gente está deixando, o que é que a gente está agregando no mundo, certo? Durante essa nossa passagem terrestre. Então, um grande abraço, Fredinho, mais uma vez a você. Muito obrigado pela audiência de todos que ficaram conosco até agora. E sigam aí, porque agora estou só começando. Aqui vai só melhorar. As próximas palestras, as próximas conversas serão ainda melhores. Grande abraço a todos. Valeu, Eduardo. Muito obrigado. E eu quero deixar um abraço, Eduardo, aqui ao Cartacho, ao Alci e ao Ayrton, porque eu não posso nominar toda a turma que faz essa instituição tão importante que é o SEBRAE, que você nos representa aí em Brasília, mas que aqui é tão bem dirigida por essa turma toda. E aí, como eu conheço muita gente no SEBRAE, cada um que está à frente de uma regional, cada líder aqui do SEBRAE, eu quero que se sintam abraçados por mim na citação que eu fiz a essas 3 grandes personalidades da cena do SEBRAE no estado do Ceará. E o nosso presidente Ricardo Cavalcante. Ricardo Cavalcante, presidente do Conselho, não é isso? Está certo. Ricardo é um cara especial mesmo, já foi citado aqui como presidente da FIEC, mas presidente do Conselho. Ok, Eduardo, muito obrigado. Grande abraço. Anderson.